Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. Mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A perca do meu pai foi mais dolorosa da minha vida. Foi no dia 28 de abril, foi a maior perca. Eu tinha que ser forte. Forte demais para não chorar na frente da minha mãe. O que mais pegou para mim na pandemia foi... Eu também fui acometido de alguns sintomas. Crise de depressão e ansiedade. Não era dinheiro, não era amizades, era um vazio. Era um vazio que eu não conseguia preencher com nenhum tipo de bem material. Meu pai ficou doente, muito doente. Ficou com todos os sintomas, os piores sintomas, né? Caso assim, que é falta de ar, com todos os sintomas que levam alguém a falecer. Cuidar da minha mãe, ver ela dentro daquele quarto, presa, com depressão. Minhas irmãs, com ansiedade. 2 semanas, sem abraçar minha mãe, depois da morte de meu pai. Isso foi um momento também muito triste para mim. Eu fui acometido antes da minha mãe com os sintomas, né? Fiquei sem paladar, sem olfato, e muita febre, muita dor no corpo, e eu caí enfermo. 3 dias, quando eu melhorei, a minha mãe adoeceu. Falei, meu Deus, eu não quero levar minha mãe no hospital, porque eu estou acompanhando os noticiários e pessoas que estão entrando em hospitais vão sair de lá dentro de um saco. E a última vez que eu falei com a minha mãe foi quando ela saiu da ambulância. E faltava 3 dias para o aniversário dela. Mas eu lembro bem, lá na frente daquele hospital, quando foi anunciado para nós que ela havia falecido, eu e minha esposa nos abraçamos e ela falou assim, partiu, sua mãe partiu. Eu só tinha vontade de acabar com a angústia. Eu sentia uma dor, eu sentia um medo, eu sentia um vazio. Era como se eu tivesse tudo e ao mesmo tempo não tivesse nada. E nesse dia o médico até mandou, né, a gente voltar para casa, porque meio que não tinha mais jeito. 2 semanas. Eu dormia na cozinha para poder ver ela. No quarto dela, deixava a porta dela aberta, do quarto. Então a mãe ficou isolada. Já pensou, cara, depois meu pai falou isso aí, minha mãe ficar isolada, e não poder dar abraço da minha mãe, não chorar junto com ela. Nessa hora dá vontade de desistir de tudo mesmo. Cara, fiquei muito fraco. Parece que pra mim o mundo caiu. Eu falei, Deus, por que aconteceu isso? Na verdade, eu tentei me matar. No dia que eu tentei me matar, eu só pensava em acabar com a minha angústia. Eu achei que eu não iria mais acordar, meu pai não iria mais acordar. Foi quando eu acordei, eu orei muito, chorei muito, eu passei a madrugada em claro, sem saber o que fazer. Eu falei, Senhor, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Porque nas minhas orações que eu pedi a Deus, cura meu pai, nas minhas orações mais difíceis de toda a minha vida, foi, Pai, faça a tua vontade. Esperando que alguém tentasse me assaltar, eu reagisse, pegasse um tiro, pegasse uma facada e eu acabasse aquilo.
E naquele momento eu vi que eu estava doente. Naquele momento eu aceitei que eu estava com depressão. Eu estava com ansiedade e aquilo estava me prejudicando. Falei, meu Deus, como é que eu vou viver sem o meu pai? Como é que, eu vou acordar todos os dias e não tomar café com ele? Como é que no domingo eu não vou almoçar com ele? Então foi muito complicado, porque eu fiquei com muito medo de perdê-lo ali. Me segura. Me dê força. Deus, mas que cara foi tão incrível que eu escutava a voz de Deus no meu ouvido. Ora, mas que a partir de hoje vai iniciar teu propósito aqui na Terra. E a igreja me ajudou muito no seguinte, espiritualmente, como ninguém podia estar presencial na igreja, né, e foram abrindo os canais virtuais, aí começou as lives, aí também começou o apóstolo Richard começou a fazer junto com algumas equipes da igreja a questão daquele culto de ir no carro com um alto-falante de casa em casa e as pessoas paravam e aquilo ali foi me ajudando, me motivando, porque eu estava muito triste, eu não tinha força para... A vontade eu tinha, mas eu não tinha força de me levantar, de me erguer para continuar. Mesmo meu pai falecendo, eu continuava assistindo as lives, né? Sobre fé, sobre esperança, não perder a esperança. Cara, foi as palavras mais incríveis que eu já recebi toda a minha vida. Cultos do campo, né? Que eram no campo, eu ia sozinho, não tinha ninguém, não conhecia ninguém, e ficava sempre sozinho no meu canto, lá no fundão. Mas eu digo que meu pai foi um milagre de Deus. Um milagre assim. E eu lembro que meu pai, ele não ia para nenhuma igreja. E eu lembro que ele me trouxe aqui e ele falou, minha filha, no próximo culto eu vou. Meu pai, nunca na vida. Eu falei, meu Deus, eu não tô nem acreditando nisso. Isso foi um sonho mais que realizado. Deus curou e fez meu pai entrar na igreja. Foi um sonho, assim, realizado para mim. Na pandemia, a crise bateu, a economia tinha caído, a minha empresa parou na pandemia. Sempre de toda a igreja pagou o velório do meu pai. E aí teve os cultos dia de domingo, o drive-in, que nós íamos para o campo e era louvor e a gente se sentia bem. Algumas vezes chovia forte, mas era maravilhoso porque eu via o esforço da equipe da igreja. E, sempre esperando que alguém viesse falar comigo. Se ninguém vir falar comigo hoje, é a última vez que eu venho para esse lugar. Quem foi falar comigo foi o pastor Fabrício. Ele me deu um suporte muito grande nesse período de depressão. E naquele dia eu assisti a live, comecei a assistir, chorei bastante. Eu assisti a live toda. Era uma live até anterior, não estava ao vivo, mas era uma live que estava no YouTube. E foi muito, eu não sei nem explicar, é uma sensação muito maravilhosa. Eu chorava que eu não conseguia controlar. E a partir dali eu comecei a assistir, eu não conseguia. Eu entrava no Instagram, eu queria ver as programações e eu falei, Deus, quando voltar, eu lembro que eu falei, vai ser um agradecimento, mas eu fiquei. E eu não me sinto mais à vontade em não estar nela hoje. E isso foi me ajudando psicologicamente, espiritualmente, principalmente. A igreja, num momento desse, foi uma força, foi assim, o estender da mão de Deus sobre a minha vida. O apóstolo Richard foi das primeiras pessoas a ligar para mim. Me ajudou em tudo, em tudo mesmo. E a pastora Socorro, então, cara, essas pessoas me ajudaram bastante. E também quem me ajudou bastante foi o Anderson. Ele foi essencial na minha vida, mano. O Anderson foi ele que deu o suporte para mim até hoje, ele me dá. O sentimento que eu tenho por Deus para a existência dessa igreja, chama Church, é um sentimento de alegria, de família, de amor, de satisfação de congregar no ministério desse. Cara, eu não tenho palavras para descrever.
que o Chama Church fez por mim. Entendeu? Meus amigos do Chama Church me acolheram de uma forma tão grande, cara, que até hoje eu sou grato a eles. Até hoje eu sou grato ao Ministério Chama Church. Quando eu entrei assim na igreja, todo mundo falando comigo como se já me conhecesse. Eu falei, meu Deus, será que todo mundo foi passada a mensagem para todo mundo? Hoje a igreja é minha segunda casa. Eu fico feliz em estar aqui. Eu fico feliz em falar que eu sou Chama Church, que eu frequento essa igreja. Cara, eu tenho um carinho tão grande por essa igreja que me ajudou na época mais difícil da minha vida. Ela me abraçou, me consolou, me deu o que eu precisava, a atenção que eu queria. Então fui recebida muito bem e conheci a pastora Teriane, né, que é a minha líder hoje, era um pastor também, todos assim me trataram assim, sabe, como filha mesmo. Não sei, agora eu digo, não sei viver longe da chama, eu digo que eu não consigo mais estar longe da chama. É uma casa, todo mundo é uma família, é muito maravilhoso. Um ministério que eu tenho oportunidade de buscar ajuda espiritual, psicológica, a ajuda material e principalmente a ajuda de estar entrosado, de estar envolvido na obra. A igreja hoje, para mim, a satisfação que eu tenho é de que eu estou em casa. Aqui é minha casa, aqui é minha família, aqui eu tenho uma família imensa de irmãos maravilhosos. Eu tenho muita alegria de ser um membro da Chama Church. Aqui, como o nosso lema diz, é minha igreja, minha família. Aqui eu estou em casa. Intimidade com Deus, é aí que você nasceu para estar, no trono de Deus, no altar